Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda 007 ao PR 02/2022. Emenda número 007 ao projeto de resolução 002/2022. 1. No artigo 139, 1, fica alterada a linha A, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 139, inciso 1º, a linha A. Mensagem inicial dos vereadores. Câmara Municipal de Arthur Nogueira, 31 de agosto de 2022. Vereador José Pedro de Jesus Paes, Zé Pedro Paes, presidente da Câmara Municipal. Passaremos agora para a discussão da emenda 007 ao PR 002/2022. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Pois não. Perdão, professor. Pode ir? Pode ir? Pode ir. Senhor presidente, mais uma vez boa noite a todos. Quero apenas deixar claro aqui meu voto contrário à emenda 007, até porque, antigamente, eu lembro, eu peguei um pouco essa parte, né? Vou citar um pouco da minha infância. Quando a gente chegava na escola, antigamente, a gente tinha que ler o Pai Nosso e agradecer a Deus antes de começar as aulas. E não tem como a gente tirar das nossas sessões a leitura da Bíblia no começo das sessões. A palavra de Deus é essencial nas nossas vidas e antes de qualquer coisa, isso a gente tem que levar para a vida, não somente aqui na sessão. Antes de qualquer coisa, a gente tem que sim pedir permissão a Deus para que estejamos um dia abençoado. E por isso que eu luto e peço também para que todos me ajudem nessa, para que não votamos para tirar a palavra da Bíblia no início das sessões. A gente sabe que às vezes é um apontamento do Tribunal de Contas, senhor presidente. Não estou julgando você, até porque também que eu tenho certeza que a índole sua também não é essa, mas não devemos não tirar a Bíblia no início das nossas sessões. Deus acima de tudo. Ok, Henrique. Próximo vereador, professor Adalberto. Senhor presidente, claro e bem discutido por todos nós que nós estamos num país laico. A laicidade, ela deixa bem claro que cada um tem direito a professar a sua fé de acordo com ele bem entender, né? Então, a gente respeita o posicionamento de cada um, tanto que os senhores sabem que eu sou evangélico desde os 11 anos, quando eu comecei a me entender por gente, já trabalhava naquele tempo, né? Naquele tempo não era crime trabalhar, então eu fui para uma igreja evangélica, me batizei na Assembleia de Deus e estou na Assembleia de Deus até hoje. E o ano que vem, se Deus me permitir estar vivo, eu farei 50 anos de Assembleia de Deus. Eu sou professor da rede estadual de ensino e eu tenho alunos com diversas religiões. Nunca tive nenhum problema com aluno por causa de religião. Eu entendo o seguinte: a Câmara Municipal de Arthur Nogueira tem, na pessoa dos seus vereadores e na pessoa dos seus funcionários jurídicos, nós temos desempenhado um trabalho brilhante para a nossa sociedade, de uma forma geral. Não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Então eu olho para o Ministério Público e eu vejo razão para ele apontar em tudo, mas tem tanta coisa nesse país que precisava ser apontado e não é, né? Infelizmente tem tanta coisa que precisava ser apontado, não é. Então, que mudança vai ter tirar do texto, ler a Bíblia Sagrada? Por que a palavra Bíblia incomoda muita gente? Por que será que a palavra Bíblia incomoda muita gente? Bíblia, no nosso entendimento, é um conjunto de livros inspirados por Deus, escritos sim por homens, mas inspirados por Deus, e que para mim é a minha regra de fé, que para os católicos também é uma regra de fé. E nós estamos no município de uma grande maioria cristã. Eu não consigo entender a preocupação do Ministério Público em pedir para retirar a palavra Bíblia. É isso que está incomodando. Tira a Bíblia, coloca qualquer outra coisa que não vai incomodar, né? Eu como cristão, né,
eu me posiciono contra mesmo mensagem inicial dos vereadores. Que mensagem será essa? Eu me posiciono contra, eu acho que tem muita coisa para mudar, se bem que no Brasil, né, depois que a gente tira a gente não, porque eu não fiz isso, mas depois que se tira um cara da cadeia e o cara pode candidatar a presidente, a gente não vai duvidar de mais nada ou de quase nada. Então, eu declaro aqui o meu voto contrário à emenda. Tenente Marcelo. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o professor Adalberto pelas palavras que ele acabou de falar. Gostaria de lembrar que nós somos aqui, no nosso país, 84% se declaram cristãos. Ou seja, 84% de uma população de 212 milhões de habitantes. Se nós negarmos, aí nós falamos em católicos, evangélicos, aqueles que acreditam na palavra de Deus, na Bíblia como a palavra de Deus. Se nós, como parlamentares, negarmos isso, nós que somos cristãos, nós podemos rasgar a Bíblia, jogar fora, podemos fazer o que nós quisermos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E se a palavra de Deus é aquela que nos ensina, é o nosso manual de ensinamento, eu creio que o Ministério Público tem muita coisa que eles podem fazer lá, e não vir interferir no trabalho do Legislativo. Certo? O que acontece lá em Brasília não tem que acontecer aqui. Existem 3 poderes distintos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um no seu quadrado e não interferindo no trabalho dos vereadores aqui. Então, as palavras do professor foram completas, só estou dizendo isso. Nós somos uma maioria e não é por causa de uma minoria que nós temos que mudar as nossas atitudes, a nossa forma de pensar. A Bíblia deve continuar aqui. Só uma ressalva que eu daria ao presidente e aos demais colegas: que a leitura fosse voluntária. Porque, de repente, naquele dia, o vereador está escalado para ler a Bíblia, ele não está bem, ele não está legal. Então, que fosse voluntária a leitura e não obrigatória. Nós não vamos deixar de ler a Bíblia, mas o professor Adalberto hoje não está bem, está com dor de cabeça. Ô Marcelo, você pode ler? Eu leio, não tem problema nenhum. Tá bom? São essas palavras, senhor presidente. Ok, tenente. Mais algum vereador? Zezé, vai, por favor. Bem rapidinho. A Bíblia é o nosso norte. Sem Deus, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu acho assim, como o próprio Henrique falou, quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Então, estão querendo nos calar, estão querendo mudar a ordem das coisas. E isso é muito grave no nosso país. E quando eu vi que isso aqui vinha para votação, que o tribunal estava mandando, eu pensei, já começou. As pessoas querem nos calar, mas para começar uma sessão onde se discute todos os projetos para uma cidade, é inviável, é assim uma coisa horrível a gente imaginar que a gente não vai poder se dirigir ao púlpito e ler a palavra de Deus para ela nos acalmar, nos dar força, nos ajudar a poder pensar naquilo que é melhor para o povo. Então, eu sou completamente contra. Melinho? Esta emenda número 7 é um assunto muito delicado, que não deve nem ser discutido. Eu acho uma interferência do Ministério Público ao solicitar ao Legislativo que faça essa alteração. Trata-se de decisão interna corporis e nós, Legislativo, não vamos no Ministério Público pedir para eles tirarem qualquer coisa que eles fazem. Eles têm as suas independências e nós temos as nossas. É um assunto muito delicado, um assunto que deve ser tratado com respeito e, na minha opinião, foi uma interferência do Ministério Público no Legislativo. Portanto, desnecessário dizer que meu voto será contrário. Ok. Mais algum vereador? Miltinho? Senhor presidente, eu quero declarar aqui meu voto também, eu vou acompanhar as maioria. Por quê?
que eu acho? Eu acho que não é necessário. Se nós negar a Bíblia, nós estamos negando a Jesus. Então, eu não acho isso legal. Eu estava verificando esses dias, o que acontece? Tem vários países que já baniu a Bíblia. Será que não foi dessa maneira que iniciaram? Então, eu tenho medo disso acontecer no nosso país. Porque, às vezes, tem um nóia na rua, alguma coisa. Eu mesmo fui um que já peguei, dei conselho, vai, procura uma religião, gente. Eu mesmo já dei conselho, vários foi na religião, eu mesmo já levei. Eu mesmo já levei pessoas na igreja. E eu não sou de ir na igreja, eu vou visitar. Mas quando eu encontro pessoas dessa maneira, eu dou conselho, pego, coloco no meu carro, se for preciso, levo na primeira igreja que eu encontrar, eu levo ele e apresento ele para o pastor. E dessa maneira, a gente não podemos acabar com a palavra. Porque se nós banir a palavra, eu sei que o presidente, ele teve que fazer isso, não foi, eu sei que, né, ele foi quase obrigado, porque não teve jeito, mas meu voto vai ser contrário. Só isso, minhas palavras, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer a palavra? Cicinho? Presidente, boa noite, nobres vereadores que estão nos assistindo. Pastor Adalberto, jamais ler a palavra do Senhor. Jamais. Tem muita coisa para o Tribunal de Contas ver. A palavra do Senhor, não. Jamais. Que Deus abençoe, uma boa noite a todos. Fernando, do Gás. Opa. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, vereadora Zezé e aos munícipes que aqui estão presentes nesta noite. Eu também não concordo com essa decisão do promotor de justiça, né, em querer ditar, impor uma ordem onde a gente não possa passar uma mensagem de Deus antes das sessões. Vejo que o presidente teve que apresentar esta emenda para poder obedecer um apontamento do Tribunal de Contas, mas do Ministério Público, perdão. Obrigado, professor. Mas quero aqui manifestar o meu voto também contrário a essa decisão do Ministério Público. Tá bom? Só essas minhas palavras. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Também quero deixar registrado aqui, né, a minha insatisfação, mesmo eu tendo que ser o autor desta emenda, a justificativa perante a lei, que a presente emenda tem por objetivo suprir a imposição legal da leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, atendendo à solicitação do Ministério Público. Objeto do processo SEI 29.000 ao contrário, 01461 54/2022-89. Apontamento do Ministério Público. O Ministério Público entende que é inconstitucional a palavra Bíblia no regimento interno dessa casa, como hoje consta no nosso regimento interno. E surgiu vários questionamentos do Ministério Público, é claro. E para evitar uma ação de inconstitucionalidade, o MADIM, eu sugeri fazer para que não haja a inconstitucionalidade no regimento interno desta casa. Porém, eu, José Pedro Jesus Paes, como presidente desta casa, quero manter essa tradição, pois estamos no município majoritariamente cristão e creio que nenhum vereador se opõe à leitura. E vou manter essa tradição sem que ela seja obrigada ou não por lei. Deixo bem claro isso aí. Mas
fiz o meu papel para que ela fosse votada na Câmara Municipal. Lembrando que o Estado é laico, temos a ciência sim, mas a leitura da Bíblia Sagrada é uma tradição e demonstra a religiosidade da nossa cidade, onde se divide em católicos, evangélicos e demais religiões. Fica um critério de ponto facultativo, o vereador que quiser ler ou não. E para a ciência de todos, minha emenda foi imposta pela promotoria pública, somente por esse motivo eu fiz. Deixo bem claro que também sou a favor da leitura da Bíblia. Ok? Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Coloque em votação a emenda 007 do PR 02/2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. A emenda foi rejeitada a 11-0. Pela ordem, senhor presidente, só um minuto. Eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por 5 minutos, por favor, se possível for. Ok. Permissão concedida. 5 minutos.